Uma série nova no livro de Atos dos Apóstolos. E muito bem poderia ser chamado, meus irmãos, de Atos do Espírito Santo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. E à medida que você for encontrando, fique de pé em reverência à leitura da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Carol, você coloca, por favor, do versículo 1 até o versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Aí quando você encontrar, diz aí um amém, um glória a Deus. Diácono Davidson, faz a leitura, por favor, do verso 1 até o verso 14. Amém. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual eu falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Então, eles voltaram a Jerusalém, desde o monte chamado das Oliveiras, cuja distância da cidade é de uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, o filho de Tiago. Todos eles se dedicavam unânimes à oração com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Até o 14. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra, Pai querido. E pedimos que, a partir deste momento, o teu Santo Espírito fale a cada um dos corações presentes nessa noite, para que possamos, ó Deus, não apenas entendermos tudo isso que aconteceu, mas que possamos extrair daqui, Pai Santo, lições preciosas para nossas vidas, a fim de que sejamos encorajados, a fim de que sejamos fortalecidos para essa missão que o Senhor deixou para a sua igreja, que somos nós, de evangelizarmos e fazermos discípulos, ó Deus. Usa nossas vidas, usa nossos dons e talentos e capacita-nos, Pai Santo, com as ferramentas e os instrumentos necessários para que essa missão seja cumprida com êxito e almas sejam ganhas para Ti, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Como eu disse a vocês,
Esse ano nós estamos com um tema anual, que é de evangelismo e discipulado. E não existe outro livro que seja tão explicitamente contemporâneo nesse tema, nesse assunto, como o livro de Atos dos Apóstolos. Livro esse, meus irmãos, que tem como o seu autor Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. E Deus usou esse médico / historiador para que colocasse em um papel ou em folhas de papéis esse tema que é tão relevante para mim e para a sua vida. Lucas teve o trabalho, a preocupação, o zelo de pesquisar muito para que todas essas informações, todas essas narrativas chegassem para você e para mim, de tal forma, meus irmãos, que não existe nenhuma contradição, não existe nenhum erro. Essas palavras, elas são infalíveis, inerrantes e plenamente confiáveis para a minha e para a sua vida, porque foram inspiradas por Deus. E o mais interessante disso, meus irmãos, que tanto o Evangelho de Lucas, quanto o livro de Atos dos Apóstolos, que foram escritos por Lucas, ele é o único autor do Novo Testamento que não era judeu. Informaçãozinha interessante. Ele era o único não-judeu, ou ele foi o único não-judeu que escreveu livros no Novo Testamento. E, meus queridos irmãos, como é precioso esse texto. O livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. E como eu disse a vocês, ele muito bem poderia se chamar Atos do Espírito Santo. E nesse começo, nesse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, Daniel, Diego, Cleide, nós vamos ver que Lucas, ele, nesses poucos versículos, ele levanta 4 temas completamente relevantes para mim e para a sua vida. O que nós vamos ver a partir dessa noite, meus irmãos, é não apenas a confirmação de todo um estudo, de toda uma pesquisa histórica que Lucas fez, mas nós vamos ver também pelos próximos domingos, pelos próximos meses, o nascimento da igreja de Jesus Cristo, que começou no capítulo 2 desse livro de Atos. Mas nesse momento, meus irmãos, versículos de 1 a 3, Lucas, ele começa reafirmando aquilo que nós vimos lá no Evangelho que ele escreveu. Ele disse: excelentíssimo Teófilo, eu venho aqui escrever para você e reafirmar tudo aquilo que Jesus Cristo fez e ensinou antes de ser ressuscitado. Um detalhe aqui, meus irmãos, Diácono Davidson, Diácono Marinho, é que nós precisamos observar os verbos que Lucas utiliza aqui nesse versículo 1. Lucas não disse aquilo que Jesus ensinou e fez. Não. Lucas disse aquilo que Jesus fez e ensinou. Sabe por quê? Porque o fazer vem antes de ensinar. O exemplo vem antes da instrução. Jesus primeiro ele fez, primeiro ele mostrou, primeiro ele exemplificou e depois ele começou a ensinar, meus irmãos. E isso precisa ser muito bem entendido em nossos corações, porque primeiro nós fazemos, primeiro nós damos o exemplo e a partir do nosso exemplo é que nós vamos ensinar a outras pessoas. É exatamente isso que Lucas está nos mostrando, nos ensinando essa noite. Aquilo que Jesus fez e ensinou. E ele reafirma que Jesus Cristo ressuscitou. E no versículo 2 ele vai dizer que as provas, elas são irrefutáveis.
são indiscutíveis. Mas, meus irmãos, existe alguma prova científica de que Jesus Cristo ressuscitou? Nós temos, meus irmãos, provas históricas. E uma prova histórica, Thomas, não pode ser levada para um laboratório científico. Mas, pastor, como é que quais são as provas históricas de que de verdade Jesus ressuscitou fisicamente? Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer que ao ressuscitar, Jesus, ele se mostrou, e nós conhecemos a história, ele se mostrou para aquelas mulheres que foram visitar o seu túmulo, mas aquele túmulo estava vazio. Depois Jesus Cristo apareceu a Cefas, como diz Paulo. Depois ele apareceu a outros discípulos, ele apareceu ao próprio Paulo, ele apareceu àqueles 2 homens que estavam no caminho para Emaús, e diz Paulo na sua carta aos Coríntios que ele apareceu para mais de 500 pessoas. São mais de 500 testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a ressurreição física de Jesus, isso não é uma ilusão, isso não é uma fantasia de nós cristãos, não, porque existem provas históricas, testemunhas oculares de que verdade Jesus Cristo ressuscitou fisicamente. Ele não ressuscitou no coração dos apóstolos, como diziam os líderes religiosos da época. Jesus Cristo, ele não teve o seu corpo roubado do túmulo, como ensinaram ali os fariseus, os saduceus. Jesus Cristo, ele não foi uma ilusão de ótica, como se dizia no período dos primeiros séculos. Jesus Cristo ressuscitou fisicamente de verdade, meus irmãos. E o versículo 3 deixa isso tão claro, que vai dizer que Jesus Cristo passou 40 dias, depois de ressuscitado, ensinando as coisas concernentes ao reino de Deus aos seus discípulos. Depois de ressuscitado, Jesus Cristo apareceu novamente e passou 40 dias ensinando, preparando, capacitando, habilitando os seus discípulos, os apóstolos. Então, meus irmãos, essa ideia de que querem dizer por aí que Jesus Cristo é uma ideia, uma fantasia, nós refutamos radicalmente. Jesus Cristo, ele não era uma ilusão de ótica. Jesus Cristo, ele não era um holograma. Jesus Cristo foi um homem de carne e osso, assim como eu e você somos. Prova disso, versículo 4, é que vai dizer que enquanto estava comendo com seus discípulos. Pergunta, meus irmãos, vocês já viram alguma alma comer? Aliás, vocês já viram alguma alma? Ou melhor, vocês já viram, Flaviano, tu já viu um morto comer? Existe o nosso ditado, Alberto, que a gente fica morto de fome, né? Mas eu nunca vi um morto comer, meus irmãos. Já viu, Vanildo? Eu também nunca vi, na época, nos anos que eu enxerguei, eu nunca vi um morto comer. E vai só um adendozinho aqui, Jeane, Luiziane. Se Jesus Cristo, depois de ressuscitado, comeu, e aqui isso vai interessar muito a Laura, Bianca e Eduarda. Se Jesus Cristo, depois que ressuscitou, comeu, vocês vão continuar comendo, viu? Depois que Jesus ressuscitar vocês vão continuar comendo. E creio eu, e aí é um pensamento do seu pastor, você vai poder comer, Diego, à vontade, que não vai engordar. Eita, Jesus, glória a Deus. Vai poder comer, Daniel, aquela vaca nevada. Eixe, Jesus. Aquela macaxeira, Lena, 10 horas da noite com galinha. Ixi, meu pai. Misericórdia, Jesus. Se impressionaram ontem, Elisângela, com o que eu comi depois que a gente chegou da ação social. Mas é assim mesmo.
Então, meus irmãos, a ressurreição de Jesus, a ressurreição física, Elisângelas, ela é verdadeira e digna de toda a nossa confiança. E eu e você podemos afirmar com toda a nossa convicção, com toda a nossa fé, que Jesus ressuscitou fisicamente, para a glória de Deus. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E se Ele ressuscitou, nós temos uma viva esperança no amanhã. E se Ele ressuscitou, a morte foi derrotada. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E não seremos vencidos pela morte, porque o aguilhão da morte foi totalmente quebrado. Foi totalmente quebrado. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Glória a Jesus Cristo. Então, esse foi o primeiro tema que Lucas abordou nessa sua escrita aqui, nessa sua narrativa do livro aqui de Atos dos Apóstolos. Mas então, meus irmãos, agora Lucas levanta um segundo tema, dos versículos 4 a 8. E Lucas vai lembrar daquilo que Jesus havia dito enquanto ainda estava vivo e após ter ressuscitado. Versículo 4, Jesus vai dizer, ainda comendo, enquanto estava comendo com seus discípulos, Jesus disse a eles: permaneçam aqui em Jerusalém, até que a promessa que o meu Pai fez a vocês, conforme eu vos disse, se cumpra. Agora Lucas vai falar sobre a promessa, o cumprimento da promessa que Deus havia feito e que Jesus ratificou, meus irmãos. Mas que promessa é essa, pastor? Que promessa é essa que Deus fez e que se cumpriria após a ressurreição de Cristo Jesus? Aí nós precisamos voltar um pouquinho, meus irmãos, Lusa, nós precisamos voltar um pouquinho, irmã Adelaide, irmã Dorinha, naquilo que Jesus havia dito aos discípulos, lá no Evangelho de João, João capítulo 16, versículo 7. E Jesus vai dizer: em bondade, em amor eu vos digo, é necessário que eu vá, para que o outro Consolador venha. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu, disse Jesus, enviarei o outro Consolador. E de quem Jesus estava falando, meus irmãos? Do Espírito Santo. Mas o que nós precisamos entender, Carol, Elza, é que se Jesus não tivesse subido aos céus, o Espírito Santo não teria descido. Se Jesus não tivesse ascendido aos céus, não teria como ele mandar o Espírito Santo, o outro Consolador. Portanto, meus irmãos, isso não foi um imprevisto, isso não foi um concerto, mas isso estava previsto na agenda do próprio Cristo Jesus. Ele afirmou: é necessário que eu vá, mas eu enviarei, se eu for, eu enviarei o outro Consolador. E alguns dias depois que Jesus havia dito isso aos discípulos, ele disse: permaneçam em Jerusalém, até que a promessa que o meu Pai fez se cumpra. E alguns dias depois, meus irmãos, no dia de Pentecostes, quando aquele vento impetuoso apareceu, e quando aquelas línguas de fogo surgiram, quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, Pedrão, ele se lembrou justamente da profecia de Joel que nós lemos quando abrimos o culto nessa noite. Joel capítulo 2, versículo 28. Deus prometeu que derramaria do seu Espírito Santo sobre todo o seu povo, a fim de que os seus filhos e as suas filhas profetizassem, a fim de que os velhos sonhassem, que os jovens tivessem visão, e até mesmo os servos e servas viveriam e seriam alcançados pelo derramamento do Espírito Santo. Pedro se lembrou disso no dia de Pentecostes, e quando ele começou a anunciar essas coisas, aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres que ouviam e diziam: esses homens estão bêbados.
E Pedro disse: não, o que vocês estão vendo é o derramamento do Espírito Santo, assim como foi prometido lá no profeta Joel. E esses homens, eles não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo, e eles estão sendo usados por Deus para anunciar as grandezas do reino dele. Então, meus irmãos, isso não foi uma coisa improvisada, não. O derramamento do Espírito Santo estava previsto na agenda de Deus. Mas é interessante, Cleide, que Jesus disse para os discípulos: permaneçam em Jerusalém. Por que Jerusalém, meus irmãos? Se Jerusalém era o último lugar que os apóstolos queriam estar. Porque onde foi mesmo que Jesus foi preso para ser crucificado? Foi em Jerusalém. Era em Jerusalém que a igreja estava sendo perseguida, Jeane. Era em Jerusalém onde os apóstolos sofriam as maiores dificuldades. Mas Jesus disse a eles: permaneçam em Jerusalém, porque será derramado do céu o poder, e vocês ficarão cheios do poder do Espírito Santo. Era naquele lugar onde eles deveriam ficar. E sabe qual foi o comportamento deles, meus irmãos? Aqueles apóstolos obedeceram totalmente à ordenança de Jesus Cristo. Eles permaneceram em Jerusalém. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos: será que nós temos sido obedientes à palavra de Deus? E quando Jesus manda que a gente faça alguma coisa, nós temos feito? Quando Jesus manda nós dizermos, nós cumprimos essa ordenança? Quando Jesus nos manda orar, por exemplo, será que nós oramos mesmo, meus irmãos? Quando Jesus manda nós entregarmos alguma coisa, será que nós estamos entregando de verdade? Para nós pensarmos. Jesus disse que eles deveriam ficar em Jerusalém. Aonde é a sua Jerusalém nessa noite? Aonde é que Deus está mandando você ficar? É aqui? Se for, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus continuou, meus irmãos, versículo 5. Porque João Batista batizou vocês com água, mas eu os batizarei com o Espírito Santo em breve. Meus irmãos, vamos lembrar um pouquinho. João Batista foi aquele que precedeu a vinda de Cristo. Foi aquele que veio anunciar a chegada do rei. Mas João Batista disse: eu os batizo com água, mas depois de mim virá um que é muito mais forte, muito mais poderoso do que eu, e os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E agora Jesus Cristo vem, Lusa, confirmar tudo isso aqui, Luciana. E Jesus Cristo disse: eu os batizarei com o Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com um texto desse, que para alguns é polêmico, para nós não, mas para muitas pessoas é um texto polêmico. Quando Jesus Cristo disse que iria batizá-los com o Espírito Santo, eu preciso afirmar para vocês nessa noite que, em primeiro lugar, Jesus Cristo estava falando, Cícera, que aqueles que são batizados no Espírito Santo é porque foram salvos em Cristo Jesus. Porque não tem como uma pessoa ser salva sem ter sido batizada pelo Espírito Santo. Não tem como uma pessoa dizer que faz parte do reino de Deus se não foi selada pelo Espírito Santo do Senhor. Não tem como você dizer eu sou de Jesus se você não tem a marca do selo do Espírito Santo habitando em você. Não tem como você crer em Jesus sem que em você, Flaviano, habite o Espírito Santo. Mas uma coisa, meus irmãos, é ser habitado pelo Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo.
Ser habitado pelo Espírito Santo, creio eu que todos nós somos, porque fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e o penhor do Espírito está sobre nós. É o Espírito Santo que habita em você e em mim, por isso você pode clamar pelo nome de Jesus. Mas outra coisa, meus irmãos, é ser cheio ou cheia do Espírito Santo. E se você está cheio do Espírito Santo, você sabe disso. E as pessoas também percebem. Porque aqueles que, como aquele ramo, aquele galho que foi enxertado em Cristo, aquele ramo que é alimentado pela seiva que vem do tronco, que é Cristo Jesus, ele é cheio do Espírito Santo. Mas aqueles que só têm folhas, aqueles que não dão frutos, certamente esses não estão cheios do Espírito Santo. E meus irmãos, precisamos entender isso também. Ser cheio ou cheia do Espírito Santo não é uma opção, não é uma possibilidade. Isso é uma ordenança de Jesus. Ele disse: sejam cheios do Espírito Santo. E você só vai conseguir dar frutos, diáconos, se vocês estiverem cheios do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir dar muitos frutos, meus irmãos, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Uma coisa é você estar lá com o Espírito Santo quietinho lá em você. Outra coisa é você ser governado pelo Espírito. E mais ainda, uma coisa é você viver a plenitude do Espírito Santo. Mas não é somente um dia, é todos os dias, Jeane. É ser cheio do Espírito Santo, é dar muitos frutos todos os dias para a glória de Deus. Em segundo lugar, ser habitado pelo Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, como diz esse texto aqui, Elza, é que nós vamos receber poder vindo do Espírito Santo. Mas só tem esse poder aquele que está cheio ou cheia do Espírito Santo de Deus. Mas aí, meus irmãos, versículos 6 e 7... os discípulos de Jesus, naquele momento, naquela conversa, eles vão perguntar a Jesus: mestre, mas é nessa época mesmo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E a resposta de Jesus, Carol, é massa demais. E Jesus vai dizer: não compete a vocês nem o tempo e nem as datas que o meu Pai, que o Senhor determinou, porque isso é da única e exclusiva autoridade dele. É tudo dele, meus irmãos. O grande problema é que parece que os discípulos, Alberto, não tinham entendido ainda que o reino de Cristo Jesus não é um reino físico, não é um reino geográfico, não é um reino político. O reino de Jesus é um reino espiritual. O que aqueles discípulos precisavam entender é que Jesus Cristo, ele não tinha vindo para esse mundo para cumprir a missão de restaurar o reino físico como foi Davi um dia. Não! O reino de Jesus não era um reino político, meus irmãos. E esse mesmo Jesus um dia repreendendo o apóstolo Pedro, porque quando Jesus Cristo disse, meninas, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, Jesus Cristo estava dizendo veladamente, abertamente, que ele veio para morrer naquela cruz do Calvário. E Pedro repreendeu Jesus dizendo: não, mestre, tu não podes morrer. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque você não compreende das coisas do alto. O que Jesus estava querendo dizer para Pedro e para você e para mim nessa noite, meus irmãos, é que Jesus, ele não veio para fazer cegos enxergarem, ele não veio para fazer mudos ouvirem, ele não veio para fazer surdos ouvirem ou mudos falarem, ele não veio para ressuscitar mortos, ele não veio para fazer paralíticos andarem. Jesus Cristo veio para morrer naquela cruz do Calvário, para perdoar o meu e o seu pecado, para através do seu sangue nos lavar, nos redimir, nos purificar e nos reconciliar com Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não veio instalar um reino físico, meus irmãos. Ele veio
morrer naquela cruz do Calvário para perdoar o meu e o seu pecado, Elisângela e Madelaide, para de uma vez por todas anular a nossa sentença de dívida que existia entre nós e Deus, irmã Dorinha. Portanto, meus irmãos, aqueles discípulos não haviam entendido ainda o que é que Jesus Cristo tinha vindo fazer nessa terra, meus irmãos. Tanto que no versículo 7, Jesus vai dizer, Helena, não cabe a vocês, em outras palavras, não é da conta de vocês, nem o tempo e nem a data que isso vai acontecer, porque isso é da competência, da autoridade única e exclusiva de Deus. Traduzindo, meus irmãos, se conforme em ficar no seu lugar, recolham-se à sua insignificância, porque isso não é da competência de vocês. E sabe o que é que tem acontecido muito hoje em dia, meus irmãos? Nós temos uma série de seitas religiosas que surgiram, porque muitos crentes, muitas pessoas se debruçam, têm se dedicado a tentar saber qual é o tempo e qual é a data em que Jesus voltará pela segunda e última vez. Mas essa resposta, sabe quem é que sabe? Deus, ninguém mais. Então, é por isso que tantas seitas religiosas têm surgido. Nós estudamos sobre isso há um tempo atrás. Tantas pessoas têm cometido tantas heresias, querendo descobrir aquilo que somente Deus sabe, meus irmãos, e mais ninguém. E a resposta que Jesus vai dar aqui para os discípulos, e isso serve para mim e para você nessa noite, é que Jesus está dizendo, não se preocupem com isso, pare de ficar especulando quando é que o fim dos tempos vai chegar, porque isso não é para vocês estarem se preocupando. Sabe qual deve ser a grande preocupação? Sabe aonde vocês devem colocar todo o empenho, toda a força e toda a energia de vocês? Em fazer a obra de Deus. É em fazer a obra de Deus. Não se preocupe quando vai ser o fim dos tempos. Se preocupe em trabalhar para expandir e propagar as boas novas do reino de Deus. Meus irmãos, eu confesso a vocês, eu não fui chamado para ficar especulando sobre datas, sobre épocas, sobre tempos. Eu fui chamado para fazer a obra de Deus, meus irmãos. E é por isso que nós precisamos de poder, é por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, e é por isso que no versículo 8 Jesus vai dizer, aliás, versículos 7 e 8, olha, não se preocupem com as datas e os tempos, porque isso compete somente a Deus, mas vocês receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Sabe para que você e eu precisamos estar cheios do Espírito Santo? Para sermos revestidos de poder, para anunciarmos as boas novas do reino de Deus e para poder propagarmos a grandeza do reino do Senhor. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Você está cheio do Espírito Santo. Você vive cheio do Espírito Santo. Porque você só vai receber poder. Poder vindo do alto. Poder vindo do Espírito Santo. Se você estiver cheio do Espírito Santo. Se você estiver cheia do Espírito Santo. E como eu disse, isso não é uma opção. Isso é uma ordem de Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo. Mas você pode se perguntar, pastor, para que eu preciso tanto de poder? E eu vou responder,
Você precisa de poder para poder fazer a obra de Deus. Você precisa de poder para poder servir ao reino de Deus. Você precisa de poder para poder sair daqui no sábado à noite com marmitas que nós preparamos aqui para dar de comer a quem tem fome, para dar de beber a quem tem sede. Você precisa de poder para servir ao seu irmão que você nem conhece, como se estivesse servindo ao próprio Jesus. Você precisa de poder para poder fazer com que essa igreja continue crescendo. Você precisa de poder para poder se tornar um servo bom e fiel, para poder dizer a Deus: eis-me aqui, Senhor, usa-me conforme a tua vontade, com os dons e talentos que o Senhor me deu, para não ser apenas um esquentador de banco de igreja e arregaçar as mangas e dizer: usa-me, Deus, conforme a tua vontade. Jesus não precisa de esquentador de banco de igreja, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele quer trabalhadores. Ele capacita com poder para que você trabalhe para o reino de Deus. Jesus Cristo disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Você e eu precisamos de poder para sermos servos da obra de Deus. Sabe por que você precisa de poder? Você precisa de poder para você poder evangelizar e discipular pessoas. Porque se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não se capacitar com o dom que Deus te deu, se você não meditar nas Escrituras, você não vai ter coragem para abrir a sua boca e evangelizar pessoas e dizer da grandeza de Jesus, de tudo aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. E você vai ser omisso, você não vai conseguir cumprir a grande comissão, você vai simplesmente fazer a grande omissão. Você precisa de poder para se aproximar de pessoas, para anunciar para elas que só existe um caminho, uma verdade e uma vida, que se chama Cristo Jesus. Você precisa de poder para dizer que, olha, Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é o bom pastor, Ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, Ele é a videira verdadeira, Ele é aquele que pode ressuscitar mortos, que fazer paralíticos andarem, que pode curar doenças. Ele pode fazer o que quiser, mas eu e você precisamos de poder para poder evangelizar pessoas e fazer discípulos, meus irmãos. Sabe por que nós precisamos de poder? Nós precisamos de poder para resistir às tentações do maligno, meus irmãos. Nós precisamos de poder para resistirmos naquele dia em que ele vai colocando cascas de banana no nosso caminho para tentar minar o nosso casamento, para tentar minar a nossa fé, para nos fazer entristecer e nós cruzarmos os braços e dizermos: eu não vou fazer mais nada para Deus. Nós precisamos de poder para no dia difícil, quando o maligno contar aquelas mentiras, como nós vimos quando ele tentou fazer com Jesus, como ele fez com Eva, e nós o repreendermos pelo poder da palavra de Deus e cheios do Espírito Santo. Nós precisamos de poder, meus irmãos, para sermos pacificadores. Nós precisamos desse poder para podermos ter a capacidade de perdoar pessoas, de também entregarmos perdão para essas pessoas, de resolver questões entre irmãos, entre amigos, entre parentes, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, entre vizinhos. Nós precisamos desse poder para sermos aquelas pessoas que apagam esses incêndios, esses relacionamentos. Nós precisamos desse poder para sermos aquelas pessoas que Deus usa para reconciliar pessoas, amigas, irmãs, mãe e filho, neto e avós. Nós precisamos de poder, meus irmãos, para não permitirmos que o medo tome conta de nossos corações.
Pastor, e se um dia, como nós cantamos no louvor dessa noite, e se a perseguição chegar aqui, e bater a porta da nossa igreja, pastor? Ei, você precisa de poder para que você não negue o seu Senhor. Você precisa de poder para que mesmo que coloquem uma arma na sua cabeça e digam, negue o seu Senhor, e você diz, eu morro, mas eu não nego, meu Deus. Eu entrego tudo o que eu tenho, mas eu não nego o autor e consumador da minha fé. Mesmo que coloquem uma espada sobre sua cabeça, como fizeram com irmãos nossos no Oriente Médio, eles disseram, antes importa agradar a Deus do que aos homens. Mas é preciso de poder para fazer isso, meus irmãos. É preciso de poder para que você tenha uma razão para estar vivo. Porque se você não tiver o poder do Espírito Santo, você não tem uma causa para a sua vida. E aí, diante da primeira dificuldade, Helena, a gente, eu não quero mais saber de Jesus não, isso é difícil demais. Ser crente é difícil demais. Tem que renunciar a muitas coisas. Tem que negar a si mesmo. Tem que amar mais as coisas de Deus do que as minhas coisas. Tem que abrir mão de certos prazeres por causa da bondade, da vontade de Deus. Tem que ter poder, meus irmãos, para dizer não ao mundo e sim a Jesus. Tem que ter poder para poder chegar no domingo e dizer, pode estar chovendo canivete lá fora, mas o domingo é o dia do Senhor e é na casa do meu Pai onde eu vou estar. É preciso de poder para isso, meu irmão, minha irmã. Mas esse poder, ele não está somente no pastor ou nos diáconos, está em todo aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus e que vive na plenitude desse mesmo Espírito. É preciso desse poder. E eu e você precisamos estar cheios desse poder todos os dias. Todos os dias. Para matarmos a nossa carne e deixarmos que o Espírito flua em nossos corações, em nossas vidas, meus irmãos. Lucas vai continuar, Cleide. Do versículo 9 até o versículo 11, agora Lucas vai mostrar a ascensão de Jesus. Isso é interessante demais, porque lembra que Jesus disse? É necessário que eu vá para que eu envie o outro Consolador. Então, versículos 9, 10 e 11, Lucas vai dizer que depois de ter dito aquelas coisas aos seus discípulos, Jesus subiu aos céus e todos eles viram, até que ele sumiu atrás das nuvens. E de repente, meus irmãos, apareceram dois varões, dois homens, vestidos de branco, e começaram a perguntar aos discípulos, por que é que vocês estão olhando tanto para cima? Porque esse mesmo Jesus que subiu, ele prometeu que vai voltar. Ele prometeu que vai voltar. E quando ele voltar, meus irmãos, minhas irmãs, ele vai buscar a sua igreja. Ele vai buscar a sua igreja. Meus irmãos, talvez você esteja se perguntando, por que Jesus precisou subir, meus irmãos? Ele precisou subir, Vanildo, porque ele cumpriu toda a missão dele aqui. Quando ele se esvaziou da sua glória, ele se levantou do seu trono, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele se esvaziou da sua glória e, atendendo à ordem do Pai, ele nasceu, ele cresceu, ele assumiu o seu ministério, ele morreu no meu e no seu lugar. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele ensinou os seus discípulos e depois da sua missão cumprida, agora ele está de volta para o seu trono, que era único e exclusivo dele. Mas antes de ir, meus irmãos, ele prometeu que ele voltará. Ele prometeu que voltará, meus irmãos, minhas irmãs.
Quando? Nós não sabemos, mas Ele vai voltar, amém? Ele vai voltar, meus irmãos. Talvez nós nos perguntemos, pastor, por que Jesus precisou fazer essa promessa? Porque a palavra dele precisava ser cumprida. Foi isso que ele disse no versículo 4: fiquem em Jerusalém até que se cumpra a promessa que o meu Pai fez. E a promessa que o Pai fez foi o derramamento do Espírito Santo. E foi naquele momento que Jesus subiu aos céus de forma visível, que ele prometeu, e ele cumpriu. E poucos dias depois, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre o seu povo. Mas ao mesmo tempo, Flaviano, Alberto, ele disse que voltará. E o mais interessante é que aqueles anjos, que na verdade eram anjos, disseram para os discípulos, para os apóstolos, olha, e ele prometeu que vai voltar. E como é que ele vai voltar, Jeane? Ele disse, assim como vocês o viram subir, vocês o verão descer. Então, meus irmãos, as Escrituras não mentem. Quando o apóstolo Paulo disse que toda língua confessará e todo olho verá que somente Jesus Cristo é o Senhor. Todo olho vai ver a volta de Jesus, todos verão e todos terão a certeza de que essa promessa era prevista e ela iria se cumprir. Mas quando ele voltar, meus irmãos, vai pegar muita gente de surpresa. Quando Jesus voltar, vai pegar muita gente desprevenida. Mas pode ter certeza também, Cleide, Luciana, Luiziane, que todo ouvido ouvirá quando a trombeta ressoar e Jesus voltar com todos os seus anjos, com toda a sua glória e majestade, e num piscar de olhos ele vai buscar a igreja que ele já comprou por alto preço, que foi o preço do seu sangue. Ele vai voltar, meus irmãos. Ele prometeu, e é questão de tempo, meninas. Lauras, Bianca, Maria Eduarda, é questão de tempo para olhos verem, ouvidos ouvirem e joelhos se dobrarem diante da majestade, da soberania de um Deus que se fez homem, que se humilhou, que se encarnou, que morreu no seu lugar, mas que ressuscitou e venceu a morte e derrotou a morte. E porque ele venceu a morte, ele prometeu, ele garantiu que nós também venceremos a morte. E ela será lançada definitivamente no lago de fogo e enxofre, assim como o demônio, o Satanás e os seus anjos. Ele vai voltar, meus irmãos, e nós reinaremos com ele para todos sempre. Para todos sempre. Louvado seja Deus. E Lucas termina essa primeira parte desse capítulo 1 com os versículos 12 a 14. Lê para a gente, irmão Daniel, por favor. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Orfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Versículos 12 a 14. Jesus ordenou que eles permanecessem em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado, meus irmãos. E os discípulos de Jesus têm uma marca característica, meus irmãos, é que nós somos obedientes à palavra de Deus. Eles voltaram para Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras. E eles voltaram para Jerusalém. Outra versão vai dizer que eles retornaram ao cenáculo.
que foi aquele mesmo lugar aonde Jesus fez a última ceia, aonde eles comeram a Páscoa, e Jesus transformou aquele momento no beber do cálice da nova aliança em Cristo Jesus. Foi naquele momento, meus irmãos, em que ele prometeu aos discípulos, ele ordenou aos seus discípulos que eles permanecessem naquele lugar até que o Espírito Santo fosse derramado e eles fossem revestidos de todo o poder do Espírito Santo. E sabe quanto tempo? Aquelas 120 pessoas, meus irmãos. O texto cita muitos nomes aí, mas adiante o texto vai dizer que eram 120 pessoas orando, Cleide, orando. Sabe quantos dias, meus irmãos, essas 120 pessoas permaneceram orando, Lena? 10 dias. Jesus não disse, Elza, fiquem aqui uma semana, ou fiquem aqui um mês, ou fiquem aqui um ano, ou fiquem aqui 10 dias. Jesus disse, Thomas, fiquem aqui orando até que o Espírito Santo seja derramado e vocês sejam revestidos de poder. E no versículo 14, outra versão vai dizer que aquelas pessoas, aqueles homens e mulheres, eles oravam unanimemente até que isso acontecesse, meus irmãos. Sabe o que é isso, meus irmãos? Sabe o que é 120 pessoas orar unanimemente? Não tinha uma pessoa sequer que não estivesse orando naquele lugar. 10 dias seguidos. E o que mais me espanta, meus irmãos, é que muitas vezes em nossos dias, eu espero que não em nosso meio, mas em nossos dias, as pessoas começam orando no primeiro dia com muito vigor, com muita vibração, com muita empolgação, com determinação. Mas aí passa 2 dias, 3 dias, 10 dias, 5 dias, uma semana, aí aquele milagre ou aquela bênção não chega, ou aquela resposta não é dita, ou aquela porta não se abre. E aí as pessoas param de orar, meus irmãos. O que aqueles discípulos de Jesus fizeram foi orar 10 dias ininterruptamente. Talvez a experiência que nós mais nos assemelhemos, meus irmãos, foi aquele momento nosso de vigília. Quando estávamos reunidos ali, muitos irmãos e irmãs, e nós louvamos, e nós cantamos, e nós oramos, e sentimos o derramar do Espírito Santo naquele lugar, e corações foram quebrantados, e quantas lágrimas foram derramadas, e quantos sorrisos foram dados, e quantas respostas de orações foram atendidas naquele lugar, meus irmãos, porque nós estávamos orando unanimemente naquele lugar, pedindo o derramamento do Espírito, pedindo o poder do Espírito Santo, pedindo sabedoria, pedindo capacitação, discernimento, sabedoria. E Deus ouviu as nossas orações. E Deus derramou do seu Espírito naquele lugar. O problema, meus irmãos, é que você não pode esmorecer. Meus irmãos, eu tenho tido experiências de oração nessa igreja, com famílias dessa igreja, que são dignas de nós darmos testemunhos. Quantas vezes, Diácono Davidson, Cícera, nós nos colocamos de joelho orando para que o milagre da casa própria chegasse. E quando os momentos, os dias ficavam difíceis, e quando dava vontade de desistir, e se dizia, e eu aconselhava, isso não é hora de desistir, é hora de orar ainda mais. E quando nós menos esperávamos, o milagre chegou.
É quando chegou uma família na igreja, um marido e uma esposa, pedindo: pastor, me ajude em oração, porque o meu filho está afastado do evangelho, e nós nos propomos a orar, e nós só paramos de orar quando esse jovem retornou para a igreja. É quando eu vi homens e mulheres me procurando: pastor, eu preciso de uma resposta. É um carocinho que está no nódulo, e nós só vamos parar de orar, Lena, quando esse nódulo finalmente foi embora, e quando a resposta do médico foi: isso sumiu. E nós só vamos parar de orar, meus irmãos, quando essa porta de uma casa nova para a nossa igreja chegar. E nós só vamos parar de orar quando nós vermos essa igreja cheia de adoradores por excelência. E nós só vamos parar de orar quando milagres continuarem acontecendo, quando portas de emprego forem abertas, quando pessoas vierem dar o testemunho dizendo: a minha oração foi ouvida e atendida por Deus. Nós só vamos parar de orar, Elza, quando o neto for totalmente curado e a resposta do médico for: tá tudo bem, para a glória de Deus. Nós só vamos parar de orar quando os nossos irmãos que estão em outro estado retornarem como voltaram. Nós só vamos parar de orar quando aquele casamento for plenamente restaurado. Nós só vamos parar de orar quando aquele filho ou aquela filha que virou as costas entender que não dá para ficar longe do pai ou longe da mãe e o coração for quebrantado. Nós só vamos parar de orar, meus irmãos, quando Jesus Cristo disser: agora chegou a hora. Mas enquanto ele não disser, Cleide, joelhos estarão dobrados, bocas estarão abertas, corações acesos e inflamados, orando pelo milagre, orando pela bênção, orando pela cura, orando pelo emprego e orando pela casa nova para a igreja, em nome de Jesus. Eu finalizo, meus irmãos, minhas irmãs, a mensagem dessa noite, dizendo para vocês que essa é só a primeira parte desse livro, dessa carta de Atos dos Apóstolos. Mas algumas verdades precisam ficar marcadas em nossos corações nessa noite. Sim, meus irmãos, Jesus, ele ressuscitou fisicamente. Ele não ressuscitou somente no coração dos apóstolos. Ele ressuscitou em carne e osso, a ponto de Tomé chegar e colocar o dedo na ferida dele. Mas Jesus disse para Tomé, e Jesus está dizendo para você nessa noite: Tomé, ou para você nessa noite, bem-aventurados os que viram e creram, mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram do mesmo jeito. Você não precisa ver para saber que Jesus ressuscitou, porque você crê, porque você tem o selo do Espírito Santo que habita em você. Segundo, se você foi batizado ou batizada pelo Espírito Santo de Deus, no dia que você entregou a sua vida a Jesus, saiba que a sua salvação, ela nunca vai ser retirada de você, porque quem garantiu a sua salvação foi Cristo Jesus naquela cruz do Calvário. E a garantia da sua salvação é o Espírito Santo que habita em você. Mas você precisa buscar estar cheio do Espírito Santo todos os dias. Não é só aqui na igreja, não. É todos os dias. É no seu trabalho. É com os seus vizinhos. É com os parentes. Com o marido, com a esposa. Com os irmãos. É ser cheio do Espírito Santo todos os dias. É buscar ser revestido de poder para fazer discípulos. Essa é a nossa missão nesse ano, meus irmãos. É fazer discípulos, Elisângela.
é fazer outros discípulos. Laurinha, Lauras, Bianca, Maria Eduarda, é fazer outros discípulos. Outra aplicação que nós precisamos fazer nessa noite. Thomas, pode ter toda a certeza do mundo que assim como Jesus prometeu que virá, ele vai voltar. Só que ele não vai voltar como ele veio da primeira vez, naquele estado de humilhação. Agora ele vai voltar com seu corpo glorificado. Ele vai voltar com toda a majestade que lhe é direita, que lhe é devida. Ele vai voltar com toda a sua soberania. E todo olho verá, todo ouvido ouvirá, e toda língua confessará que só Jesus Cristo é Deus. Só Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E finalmente, não é hora de desistir de orar não, Lena. É hora de perseverar ainda mais. É hora de redobrar as orações. Mas ao mesmo tempo, a motivação é saber que ninguém está orando sozinho aqui. Todos nós estamos em uma só voz, em uma só mente, em um só espírito, em um só coração, Luciana, orando, intercedendo, suplicando, clamando uns pelos outros. Pastor, por que é que eu devo orar? Primeiro, porque foi Jesus que mandou. Segundo, porque Jesus era um homem de oração. Terceiro, porque a oração é um meio de graça para que nós alcancemos as bênçãos, alcancemos os milagres, alcancemos a cura, alcancemos os dons, alcancemos o perdão, alcancemos um amor, um coração transbordante, um coração alegre, um coração vibrante, um coração disposto a servir. Por que precisamos orar, pastor? Para que a preguiça saia dos nossos corações, para que a avareza saia das nossas vidas. Precisamos orar para que Deus coloque em nós esse desejo de trabalharmos para o reino de Deus, para sermos obreiros provados e aprovados por Deus. Porque precisamos orar para sermos revestidos por esse poder, para não nos conformarmos somente em ficarmos esquentando o banco de uma igreja e dizer: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, a minha vida está em tuas mãos e o Senhor pode me usar do jeito que o Senhor quiser. Do jeito que o Senhor quiser. Vamos ficar de pé, meus irmãos.